Tava falando com um padre sobre ser músico na igreja e tal, né? E a gente tá conversando, né, que tem muita gente que toca violão, muita gente que toca instrumentos e tal, mas são poucos os que perseveram. E eu nem tô falando só de tocar na missa, eu tô falando de perseverar mesmo, de fazer um caminho de conversão na vida, né? De mudar o rumo que você está seguindo e acabar direcionando a tua vida para um outro lado, né? A conversão, né? O convergir, o mudar de direção não é fácil, porque as pessoas pensam, porque agora o fulano de tal vive na igreja, então ele quer estar pagando de santinho, já fez tanta coisa errada na vida, já foi uma pessoa tão ruim, já fez isso, já fez aquilo. Mas eu conheço quando ela era criança, quando ela era adolescente, quando ela era novo, quando ela era isso, aquilo. E aí as pessoas pensam que é muito fácil virar a chave, digamos assim, mas o difícil mesmo é permanecer, né? Então esse padre me falava hoje que é difícil as pessoas que perseveram a partir do momento que elas convergem, né? Que elas se convertem, porque quando chega, né, a um certo ponto, por exemplo, o ministro de música chega a um certo ponto que ele não consegue mais dividir a vida dele entre ser ministro de música e o que ele vive no dia a dia, né? Chega uma hora que isso entra em conflito. Por isso que as pessoas, seja em qualquer ministério dentro da igreja, né, elas custam a perseverar, porque elas vão chegar lá e vão dar de cara com gente ruim também, com pessoas que vão querer ter aparências pela frente, né? Pregar o que não vive, por exemplo. E nesse sentido de pregar o que não vive, uma hora dá conflito, né? Então, ou elas se afastam, ou elas começam a magoar pessoas, ou elas começam a querer afastar os outros porque acham que elas é que têm essa aura, esse poder, e as outras pessoas atrapalham ao invés de acolher. E isso é uma das coisas que a gente muito vê por ali. Então esse padre falava sobre isso, né? Sobre a dificuldade de perseverar, porque as pessoas pensam que estar dentro da igreja é muito facinho, é só ir lá na missa, ou você pega um violão, como é no nosso caso, né? Você vai lá, só toca a missa, você vai no retiro, vai nisso, vai aquilo, você serve. Não, você tem que renunciar. Tem uma formação, por exemplo, teve um fim de semana, eu tinha um outro compromisso muito importante, mas eu abri mão para ir nessa formação. Teve uma hora que eu precisava, né, tinha um churrasco para ir, eu tive que ir numa formação. Teve dias que eu não estava legal para sair de casa, que aquele dia que você quer só descansar, mas você pega o violão, você vai e toca. Né? Você vai lá, serve as pessoas, você dá o seu melhor, depois você volta para casa, tenta ajeitar. Nesse meio todo você tem que ler, você tem que estudar, você tem que cuidar do teu espiritual, cuidar da tua família, cuidar de todas as outras coisas e encaixar a tua parte, o teu servir no meio. Isso é o que gera a grande dificuldade na vida de quem trabalha na igreja, seja em movimento, seja como ministro extraordinário da Eucaristia, seja como catequista, seja como músico, e principalmente o músico, que é uma área que eu entendo um pouco. Então a gente confunde muito o estar lá para servir com o se apresentar. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, tem que estar. Quando você vai, por exemplo, num retiro, a gente tem retiro esse final de semana de novo para tocar, você tem que transpor para as pessoas através da música o que você é, o seu sentimento, sua parte espiritual. Então tudo isso acaba virando a sua vida, não tem como dividir vida do músico, por exemplo, do ministro de música. Ele não tem como ter uma vida separada da sua função para com a igreja, por exemplo. Então acaba virando uma parte. Eu tive que recusar vários compromissos no decorrer desse ano, por exemplo, várias até viagens, passeios e confraternizações, aniversários por conta disso, por conta de ter um propósito de servir através da música e ajudar as pessoas dessa forma, que é a forma que eu posso. Entende? Então nunca ache que é fácil servir na igreja ou que é só tocar violão, como a gente escuta demais. Mas você só toca violão, que legal, a gente só toca violão, ótimo. Continua com esse pensamento. Mas você só lê na igreja. Mas você só é ministro. Mas isso, mas aquilo, não. Você vive aquilo. Aquilo é parte de você, não é um personagem que você consegue incorporar. Apesar de ter algumas pessoas que, né? Mas enfim, não é assunto para esse vídeo. Esse vídeo é para falar sobre isso, da dificuldade de perseverar e de se manter em pé, né? Porque o nosso lado humano sempre quer a facilidade. E nem sempre a facilidade resolve o que a gente precisa.